mais uma história da maquiagem e nesse terceiro capítulo a gente vai falar da década de 1930. Eu novamente estou com o meu notebook e eu vou ler algumas coisinhas que eu acho legais a gente falar antes de propriamente vocês assistirem o tutorial. Vamos lá! Capítulo 3, então, década de 1930. A crise de 1929 fez com que as pessoas buscassem no cinema e nas revistas, as mulheres principalmente, momentos de descontração. As novas revistas, por sinal, eram coloridas, o que contribuía no lançamento de novas maquiagens. As mulheres, cada vez mais independentes, queriam tornar a mostrar ao mundo a sua feminilidade. A moda tendia para calças e vestidos longos, cortes e curvas femininas. Tanto que eu optei por esse meu vestido, que ele é bem longo e ele me lembrou um pouco, ele não é exatamente assim vintage, ele me lembrou o estilo, eu procurei fotos na internet, ele é bem compridinho, ele tem essa manga aqui bem diferente com uma florzinha mais aqui embaixo, que também vi em muitas fotos. Ele também tem um cintinho, mas eu não achei. Se eu for tirar foto, eu tento achar ele e tirar foto com ele e tal, pra vocês terem uma ideia. Continuando. Na maquiagem, pele clara e rosada, porém o arcorado deveria ser bem natural. Surgiam sombras nas cores azul, violeta, dourado, verde, entre outros. No entanto, as cores mais neutras continuavam sendo usadas no dia a dia. As coloridas só em ocasiões especiais. A make nos olhos é algo que vai atravessar algumas décadas. O côncavo bem marcado e um delineado são os pontos-chave dos anos 30 e dos que vinham a seguir. As sobrancelhas continuavam sendo arrancadas por completo e redesenhadas. Era feito um arco muito fino e bem redondo. Nos lábios, batons de cores mais leves eram usados inicialmente. Depois, o batom vermelho passou a ser o queridinho. Então é isso, meninas. Eu fiz essa introdução aqui bem mais rapidinha que a do outro vídeo, da década de 20, porque eu não queria que ficasse muito longa. Tá bom? Eu espero que vocês gostem e se você quiser saber como eu fiz essa maquiagem e esse cabelo, que eu ainda estou de grampinhos, é só continuar assistindo. Oi pessoal, então vamos fazer essa maquiagem aí da década de 1930. Eu estou sem brinco e sem bijuteria porque eu primeiro vou fazer o cabelo e nas fotos também que eu vi de penteado, as mulheres não usavam brinco, pelo menos nas fotos assim. Então ignorem minhas orelhinhas sem nenhum brinco. Gente, eu normalmente faço um resumo, uma introdução, né, explicando um pouquinho da maquiagem dos anos 30 no início do vídeo. Então vamos partir logo pra maquiagem, que eu não quero que fique uma coisa muito longa. Eu vou tentar fazer também o vídeo de cabelo. Não é um cabelo muito fácil, mas como ele é bem característico dessa década, eu vou tentar fazer pra pelo menos passar a ideia pra vocês. A maquiagem ela é bem fácil de fazer. É uma sombra bem clara assim na pálpebra móvel, era o que elas usavam mais assim no dia a dia, né? O côncavo bem marcado e um delineado bem simples, nada de gatinho, quase que para baixo. E o delineado e o côncavo marcado vai ser o tipo da coisa que vai atravessar algumas décadas, mais ou menos até a década de 60. Então a gente vai ver bastante aqui nessa série isso, só que tem algumas diferenças. Bom, chega de falatório, vamos lá. Eu tô com um vestido meu de festa, ele é tipo um voalzinho, que ele tem essa manga aqui jogadinha no ombro e ele é mais compridinho, ele vai além do joelho e é basicamente isso que elas usavam. Ele também tem um cintinho, mas eu não achei, mas se eu for tirar foto de corpo todo eu mostro pra vocês, eu procuro o cintinho e coloco. Primer, porque a sombra que eu vou usar, todas as sombras que eu queria usar, elas eram muito brilhosas, assim, com muita cintilância, eu não queria. Então eu peguei um pó pra usar na minha pálpebra, que não é da minha cor, ele é mais claro. Quer dizer, daria até pra usar pra mim como pó mesmo, mas eu não uso, que eu acho ele um pouquinho claro pra mim. E aí depois eu mostro no final, tá, os produtos. Tô passando pra mim do Boticário, passando bastante, porque eu fiz o outro olho sem passar primer.
e essa cor desse pó não pegava assim do jeito que eu queria. Falei, bom, então vou ter que passar o primer, não adianta. Então vamos lá, daqui a pouco eu mostro pra vocês tudo que eu tô usando. Isso aqui na pálpebra móvel. Desculpa os barulhos internos, eu tô com visita em casa. Quase subindo pro côncavo. Então, ó, passei na pálpebra móvel. Nossa, só assim é muito estranho. E aí peguei, a gente vai usar um pincelzinho bem de precisão. Então eu peguei esse meu pincel lápis, tá? Que ele não é tão fininho, então dá pra fazer bem legal. E a gente vai usar... Eu primeiro usei essa sombra marrom aqui, do Trio Chocolate Kiss, só que aí eu comecei a usar só depois que eu me lembrei que ela tem uns brilhinhos também, mas eu tenho que fazer igual, né? E aí a gente vai passar bem no côncavo com o olho aberto, no vão, né, no caso. Vamos passar fazendo o desenho do arco mesmo, sem fazer puxadinho, se controlem, porque é uma coisa que a gente faz muito. Até pra quando a gente for fazer o delineado, a gente tem que se controlar pra não puxar um gatinho, porque, pelo menos eu, porque já é de costume a gente fazer o gatinho, né? Eu, inicialmente também, quando eu tava fazendo até a sombra sem primer, eu fiz com um pincel normal e não ficou do jeito que eu queria. E por isso que eu peguei, eu fiz o côncavo, que eu quis dizer, eu fiz o côncavo com o pincel normal. E aí ficou muito largo, ele tem que ficar bem no côncavo mesmo, não pode subir muito, a gente também não vai esfumar muito esse marrom. Aí eu fiz, depois eu comecei a ver que tava ficando brilhoso, aí eu me lembrei que não podia usar. Aí eu peguei outro marrom do mesmo tom, assim, bem chocolate, só que sem brilho, e continuei fazendo. Então é um arco que ele começa bem aqui no nosso vãozinho, entre o osso e a nossa pálpebra móvel, e ele sobe um pouquinho, mas nada muito largo, ele fica bem ali naquela região mesmo. E ele fecha aqui embaixo sem puxar, né? Sem fazer aquele Vzinho que a gente sempre faz, tá? Gente, desculpa mesmo, não sei se a câmera tá pegando no mesmo volume que eu tô ouvindo aqui, mas são minha mãe e meu tio conversando lá embaixo. Aí depois disso eu peguei um marrom mais café, um marrom mais escuro, que depois eu até vou usar na sobrancelha, e passei mais aqui pro finalzinho, no canto externo e mais no vão também. E aí peguei mais um pouquinho desse primeiro marrom e refiz. Aí agora eu vou pegar um marrom bem mais claro, é um bege na verdade, e vou passar por cima desse marrom pra fazer como se a gente fosse esfumar. Principalmente aqui nesse início, pra não ficar tão forte. Tô fazendo tudo com o mesmo pincel, tá?
Pronto, ó. Bem marcado, vocês conseguem ver, ó. Olha pra frente. E aí depois disso eu voltei e retoquei essa sombra que a gente colocou mais clarinho. Ficava bem visível, né, esse contraste. Então, aí depois disso a gente vai fazer o delineado. Eu vou usar o lápis da Bourjois, mas eu vou usar com um pincelzinho chanfrado. Então, esse aqui, 4 Noir, não sei como pronuncia. Aqui, pincelzinho chanfrado, tá? E aí eu vou abrir bem assim, ó, e fazer assim, com um pincel pra pegar bastante... Ah, quebrei. Que maravilha! Eu tô com uma mania agora de quebrar as coisas durante o vídeo. Pra quem não sabe o que eu tô falando, no vídeo do Pro Samba, aquela minha sombrinha 29 caiu no chão, eu quebrei, espatifei o negócio todo. Eu ia prensar de novo, não deu muito certo, joguei fora. Tanto que se ela tivesse aqui eu ia usar, aí eu vou comprar amanhã. E aí a gente vai fazer um traço bem fininho, começa bem aqui mesmo, não é só mais na região dos cílios, só que ele tem que ser mais ou menos uniforme e não pode puxar o gatinho, gente. Então se concentrem aí, eu vou tentar não sair aí do enquadramento. Então, tenta só pintar bem na raiz dos cílios, aí depois, se você vê que está muito fininho, o fino até demais, você só dá uma engrossadinha. Ele meio que segue a curvatura do nosso próprio olho. Então aqui embaixo você faz mais caidinho. Eu passei também um pouquinho na raiz dos cílios inferiores. Foi isso, gente. Aí agora eu vou curvar os meus cílios e passar a máscara. Passei a máscara de cílios só nos cílios superiores, tá? E esqueci de dizer pra vocês que eu passei um pouquinho daquela sombra marrom mais café, não, marrom mais escuro, aqui embaixo, porque quero esfumar esse lápis, mas não passei rímel aqui embaixo, tá? Agora a gente vai pra sobrancelha, que provavelmente eu já vou ter dito na introdução aí pra vocês, elas arrancavam, era uma coisa bem redondinha, bem fina. Como não vai dar pra mim ficar fina, eu vou tentar arredondar mais ela um pouquinho. E aí vou usar a sombra, mesma sombra marrom café que eu tô falando. Aproveitar e mostrar o que eu usei. Tô usando essa paletinha, esse joguinho da Luisance, muito velho, tá super sujo, não reparem. Tem dois lados, então eu tô usando esses dois lados aqui, esses dois pós. O mais claro eu usei na pálpebra móvel, o mais escuro eu usei pra esfumar aqui em cima, nesse marrom. E tô usando os dois tons de marrom que vem na paleta. Aí eu peguei um pincel chanfrado, tá? Assim. E peguei o marrom mais escuro. Tira bem o excesso. Olha de frente. Meu problema é que eu tenho um biquinho aqui a mais nessa sobrancelha, sempre tive. Então a gente tem que tentar arredondar ele. Ou seja, aumentar aqui pra ela ficar mais redonda, tá vendo? Essa sombra café dessa paleta, ela é ideal pra minha sobrancelha. É claro, né, que não vai ficar igual, nem um pouco. Mas essa é a ideia. Era bem fina a sobrancelha e super redondinha. Nossa, que estranho.
Então, como a minha tinha uma pontinha que é mais, a ideia é começar essa parte aqui de novo para ficar com um aspecto mais arredondado. Uma coisa que eu sempre faço quando eu tenho que consertar a minha sobrancelha, assim, preencher de uma outra forma, é pegar esse lápis que vocês já me viram usando, o 13 Nude da Maybelline, e retocar não, envolver aqui em cima também, porque isso só vai dar mais destaque pro formato. Então você já faz o formato arredondado, né, que é o que a gente quer, que vai dar mais destaque pro desenho que a gente fez anteriormente. Aí eu peguei um outro pincel chanfrado não, cadê? Deixa eu só achar, né? De cerdas sintéticas. Esse aqui normalmente eu uso pra... Ups, não tá focando. Pra contornar meus lábios quando eu faço isso, né? Mas é muito raro, tá? Ele já tá sujinho porque eu usei no outro. E aí a gente vai espalhar esse lápis, que é super cremoso da Maybelline. Eu uso ele mais pra fazer isso na minha sobrancelha do que... e às vezes pra iluminar esse cantinho aqui, vocês podem perceber que ilumina bastante. Aqui tá um pouquinho mais fraco porque depois eu peguei um pouquinho da base e retoquei pra não ficar muito branco isso aqui. Mas esse lápis é muito bom, bastante cremoso. E dá pra espalhar super. E não fica com um aspecto seco, porque normalmente quando a gente faz isso, né? Parece que você pode fazer isso com um corretivo, tá? Parece que eu passei um corretivo mesmo aqui e tô espalhando. Isso é até uma das técnicas de iluminação de rosto. Mas nesse caso aqui, como eu tô envolvendo toda a sobrancelha, vai dar um destaque maior para esse formato redondo que a gente criou. Que é isso que a gente quer. Aí aqui, primeiro eu vou pegar a base Dream Matte Mousse, tá? E com o mesmo pincel eu peguei bem pouquinho e retoquei aqui um pouquinho pra não ficar muito branco, tá? Como eu fiz esse olho aqui antes de fazer a pele, depois quando eu passei a base, deu uma amenizada nessa brancura que fica aqui. Mas aí a gente faz isso aqui de novo. E bem de leve, pra também não anular muito. Mas essa região vai continuar sendo mais clara que o resto do rosto. Tô com uma mão furada ultimamente. Misericórdia. Aí agora eu vou pegar o pó mais escuro de novo e fazer essa transição aqui entre o marrom. Vou pegar até mais um pouquinho de marrom. E aí de novo o pozinho mais escuro pra botar aqui por cima e fazer uma transição legal. Vai ficar muito marcado. Então é isso, meninas, dos olhos. Não vou contornar o rosto. Vou usar... Mentira, eu tenho um blush pêssego, mas eu vou mostrar pra vocês que dá pra... Se você tiver uma sombra mais puxada pro pêssego, você pode substituir e usar como blush. Eu vou pegar esse pêssegozinho que vem nesse trio aqui. Esse tomzinho aqui se chama Coral Trendy. E aí, com um pincelzinho menorzinho, eu vou pegar essa sombra. Tá, peguei um pouquinho. Vocês conseguem ver? Fica bem fraquinho. A gente não vai contornar o rosto, não vai afinar. E a gente vai passar aqui. Vai ficar bem delicado. Bem de levinho. Então é possível ter um blush pêssego se você simplesmente tiver uma sombra desse tom. Não fiquem neuróticas.
comprando várias coisas. Sempre fiz isso. Não tenho muitos produtos. Pretendo comprar algumas coisas agora, tô juntando dinheirinho, quero comprar algumas coisas que eu já queria, mas também pra poder trazer outras coisas aqui pro canal. Mas nada assim que vai crescer a minha quantidade de maquiagem, porque não é essa a minha intenção, sinceramente. Então, bem de levinho o blush. E o batom, meninas, é batom vermelho. E, se possível, um vermelho cremoso e não um vermelho mate, como a gente tem visto por aí, né? Que tá na moda usar um vermelho bem vermelho. Então eu indico esse aqui, vermelho pop, da Color Trend, que é justamente isso. É um vermelho vermelho. Ó. E ele é cremoso. É justamente essa proposta batom hidratante. Então eu vou. Não fico bonita com esse tipo de batom, com esse vermelho bem vibrante. Mas vocês vão me ver usando nesses próximos vídeos, porque e aí a gente vai acertando. Vou pegar aqui um lápis não, um pincel. Cara, às vezes o dedo é o melhor companheiro. Os dedos na maquiagem esfumam, fazem um monte de coisa. Opa. Você também se suja. Nossa, eu me acho muito estranho com esse tipo de maquiagem. Principalmente por causa do batom. Sim, a boca muito carnuda, chama muita atenção, né? Ressalta. E aí, pegar aqui um pouquinho da base e contornar os lábios. É isso, meninas, maquiagem anos 30. Não é uma maquiagem difícil, muito pelo contrário, é super fácil. Mas é uma coisa que é completamente diferente do que a gente tem usado ultimamente, né? Nesses anos de boom da maquiagem, a maquiagem voltou com tudo, né? Principalmente passar informação de maquiagem, né? Enfim, é uma coisa que vai completamente contra, digamos assim, ao tipo de maquiagem que hoje em dia a gente tem usado, que é valorizar um olho bem esfumado, a transição entre as cores, e isso aqui é justamente o contrário. É um olho bem marcado, com o côncavo bem marcado, e a transição das cores está super brusca, né? Não tem transição, é bloco de cor, né? É o preto, que tudo bem, isso aí é normal do delineado, uma sombra bem clara e o côncavo bem escuro, sem nenhum degradê, digamos assim. E a sobrancelha redonda, é claro que se eu tivesse uma sobrancelha mais fina, ia ficar bem mais a caráter. Enfim, mas a ideia aqui é passar informação. Se um dia você quiser ir para uma festa fantasia, se fantasiar, e aí você vai também saber se maquiar de acordo com essa década. Sem contar que também é da nossa época essa reciclagem de tudo, tanto na moda, quanto no cabelo, né, quanto na maquiagem. Então é legal também você saber pegar isso, essa parada do vintage,
e também trazer para hoje em dia, fazer suas adaptações, enfim. Como todo final do vídeo, eu acho que o que dá pra trazer aqui para os dias de hoje esse tipo de... Eu particularmente uso bastante essa combinação, né? De uma sombra bem mais clarinha na pálpebra móvel e o côncavo só com marrom, sem usar preto. Eu não sou muito fã de usar sombra preta, nem pra sair à noite, assim. Prefiro usar um marrom mais escuro. Não vou dizer que eu não uso, é claro que eu uso, mas assim, eu amo o marrom. E eu acho que dá pra fazer isso, só que aí você esfuma mais, né, e faz uma transição entre essas duas cores que são bem opostas, né, melhor. Faz ali um degradêzinho. Enfim, eu acho que isso dá pra trazer. Batom vermelho eu não preciso nem trazer, ele já está nos dias de hoje. E o blush pêssego também. Enfim, eu acho que o que dá pra trazer para os dias de hoje é isso, é usar essa combinação de cores no nosso dia a dia, só que aí caprichar mais no esfumado e nessa transição de duas cores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fica de olho aí no vídeo do cabelo, eu juro que eu vou tentar fazer, mas não é uma coisa muito fácil. E eu espero muito que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Tchau!